é hora de conferir um novo episódio do quadro Direito Agrário. Na semana passada, o advogado e professor de leis ambientais, o Pedro Putini Mendes, ele falou sobre o Pantanal Sul-Mato-Grossense e a exploração ecologicamente sustentável de uma região que possui mais de 8.000 fazendas e um rebanho que chega a quase 4 milhões de cabeças. Hoje, pessoal, ele fala sobre as consequências para os produtores que fizerem um desmatamento sem licença ambiental e traz também novas informações sobre a importância dos escritórios verdes e sobre o programa Boi na Linha, que dá respaldo aos pecuaristas que respeitam a legislação brasileira. Vamos conferir? Saudações, Pedro. E hoje, para comentar um assunto bastante relevante, complementando algumas edições anteriores, que nós falamos de fiscalização por satélite, que é o desmatamento, a supressão vegetal feita sem observação ao processo de licenciamento, ou seja, desmatamento sem licença. Bom, existe uma grande diferença entre desmatamento legal e desmatamento legal, parece bastante óbvio, mas é uma compreensão importantíssima para fins jurídicos e que não tem sido completamente respeitada por novas normativas comerciais internacionais. O desmatamento ilegal é aquele feito onde é feita a supressão vegetal sem autorização do órgão competente, e ao contrário disso, o desmatamento legal é aquele que foi feito com observação à legislação, pedindo autorização para o órgão ambiental, apresentando o respectivo procedimento de estudo do impacto do desmatamento. Bom, o desmatamento legal ou ilegal, ele produz efeitos efeitos comerciais, como afetando as cadeias produtivas brasileiras, como, por exemplo, ocorreu com aquela recente aprovação, em 19 de abril desse ano, pelo Parlamento Europeu, de uma nova lei que determina a proibição da importação de produtos provenientes de áreas com qualquer nível de desmatamento identificado até dezembro de 2020, seja legal ou ilegal. Segundo consta na divulgação desse documento, chamado Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento, isso pode impactar em produtos de várias cadeias produtivas brasileiras, não só da pecuária, implicando algumas punições, como a suspensão do comércio importador, apreensão ou destruição de mercadorias, multas comerciais, enfim. Além disso, tem um grande esforço de instituições financeiras e alguns grupos empresariais do nosso país empenhados para que não haja comercialização com esse tipo de produtor, que não está observando ali os procedimentos ambientais para o desmatamento. Um exemplo também é o trabalho que tem sido realizado pelos escritórios verdes, na intenção de auxiliar a regularização dessas situações, e quase metade das empresas que são associadas à Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, já aderiram ao protocolo, ao programa Boi na Linha, que foi idealizado ali pela ONG Imaflora e Ministério Público Federal, apertando um pouco mais a fiscalização nesse sentido. Bom, o Código Florestal, ele traz a obrigação de pedir a licença ambiental para supressões de vegetação e conversão dessa área para uso alternativo do solo, isso é um fato. E caso tenha ocorrido a supressão, o desmate, sem a observação desses procedimentos, é possível regularizar essa área? Pois bem, existe sim uma possibilidade de regularização, que é o chamado licenciamento corretivo. Ele é previsto numa lei ainda mais antiga, de 1998, a Lei 9605, que descreve ali o procedimento para que seja feita a avaliação de impactos ambientais decorrentes desse processo de desmatamento feito de maneira irregular. Bom, a legislação, então, ela permite que órgãos ambientais, que são responsáveis aí pela emissão das licenças ambientais, façam esse controle e celebrem com aquele que fez a supressão irregular um termo de compromisso, que é como se fosse um contrato com o órgão ambiental, onde serão feitos esses estudos e as atitudes de correção desse dano ambiental que eventualmente foi causado. Aí, desse protocolo do licenciamento corretivo no órgão ambiental do Estado, até que seja formulado o termo de compromisso, existe um prazo de 90 dias para o órgão ambiental. E aí é importante esclarecer também ao produtor que vai passar por esse procedimento que esse termo de compromisso
ele não isenta da multa ambiental. Então, muito provavelmente, nesse procedimento vai ser negociada a multa ambiental, que pode variar aí de 1.000 hectares a R$1.000 por hectare, até 5 ou 7 mil reais por hectare, dependendo do tipo de vegetação que foi suprimida. E também isso não descaracteriza ali a culpa pelo ato cometido. O fato é que isso vai diminuir o prejuízo desse produtor se a área for licenciável, se ela não estiver dentro de uma área de APP ou de reserva, né? Isso acaba resolvendo pelas vias administrativas junto ao órgão ambiental e evita que isso se transforme em ações judiciais, em inquéritos no Ministério Público. Então, na prática, o que a gente faz? Analisa esses desmates nos bancos de dados, PRODES, DETER, MapBiomas, confronta com o sistema de licenciamento ambiental para verificar aquilo que teve licença ou que não teve licença, verifica se essas áreas elas são licenciáveis, calcula o valor da multa e em seguida solicita para o órgão ambiental fazer o termo de compromisso. E aí é importante lembrar também que o órgão ambiental pode também exigir algumas medidas compensatórias para diminuir os impactos causados por esse desmate sem licença, como, por exemplo, a reposição florestal, que é um assunto que já comentamos em outra oportunidade aqui no Direito Agrário, ou seja, aquela aquisição de créditos florestais correspondentes ao volume do desmate. Bom, são essas as informações. Saudações e até a próxima.